Fala pessoal, boa noite para você que está assistindo o Realmente Cast na TV, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo no YouTube. Começou mais um Realmente Cast, o primeiro podcast na TV. E Vitor, e por que você está sozinho, não está com ninguém aqui na sua mesa, na sua cadeira, dividindo aqui com você esse ambiente? Porque esse programa é um programa especial, é um programa de agradecimento e de finalização. Hoje é o último programa do Realmente Cast. A gente, em conjunto com a TV Futuro, resolvemos em não realmente prolongar esse nosso vínculo, que foi extremamente proveitoso, muito bacana, de muito aprendizado. E eu fiz questão de fazer um programa de despedida para poder agradecer a você, telespectador, a você, seguidor, a pessoa que me acompanha no Instagram, no YouTube e tudo mais, para que você possa ser retribuído também com tudo que a gente fez por aqui. Até que não é comum programas de TV fazerem realmente algum tipo de despedida. Normalmente eles encerram e deixam o seu telespectador a mercê. E a gente não. Como eu sempre disse a você, a TV também sempre me deu muita liberdade quanto a isso. Vamos sempre fazer um programa voltado para a pessoa, voltado para quem está assistindo, para que ela saia melhor do que entrou. Então, naturalmente, eu quis fazer esse programa, será um programa bem bacana, porque vai ser um programa de flashback, vai ser um programa de highlights, no qual de melhores momentos, no qual eu escolhi certos momentos do programa, dos episódios, dos convidados, para poder bater bola e conversar com você. E claro, eu não podia comentar primeiro a nossa estreia. A nossa estreia foi 11 de novembro do ano passado, então ao longo desse tempo foram mais de 40 programas, então sim, foram mais de 40 entrevistados, seja dupla ou pessoa normal, mas foram 40 programas, muito bacana, com muito conteúdo que eu aprendi bastante. Eu acho que a grande vantagem de se fazer um podcast é que você mais aprende do que ensina, porque você ouve diversas pessoas de diversas áreas diferentes e você acaba aprendendo muito mais. Então, tanto você quanto eu, a gente aprende muito aqui nesse programa. Então, o programa de estreia foi com um cara sensacional, uma pessoa que eu gosto muito, que foi Kedson. E aí, nesse programa, foi muito interessante, por quê? O nosso programa de estreia era até com outra pessoa. Eu até disse isso a ele na época que a gente foi o convidar. E aí, a pessoa que estava programada para fazer o programa de estreia, era uma data, é hoje, amanhã, não posso, e realmente a gente estava ficando próximo da estreia e nada disso acontecer, dela concretizar, dela afirmar que poderia estar presente aqui. Conversei com ele e fiz, amigo, estamos com esse projeto novo e quero muito que você participe, você pode ser o nosso convidado de estreia, e ele aceitou e foi um programa sensacional. Então tá aí para você curtir um pouquinho, um trecho desse programa que foi muito bacana. O cara que estava lá fez, bom, o que é isso daí? Eu disse, bom, eu tenho nome, e-mail e telefone de todas as pessoas do Brasil e sei para onde ela quer viajar. A reunião ficou 30 segundos, todo mundo calado. Silêncio. Um cara levantou e fez, deixa eu só entender. Você é lá de Natal, onde tem as dunas, e tem lá os bugres que você faz passeio, você é de lá, e você está dizendo que tem o nome, e-mail e telefone de todo mundo e para onde o cara quer viajar. É isso? Eu disse, Fez, pronto, terminou a reunião, né? Eu agradeço, vale numa outra sala que eu vou botar uma pessoa para conversar com você. Eu fiquei sem entender, né? Eu disse, oxi, mas eu tenho um negócio. Vai servir, o que está acontecendo? Ele, não, vale na outra sala. Eu disse, tudo bem. Saí da sala, entrei na outra salinha do lado, fiquei esperando, depois chegou um cara, aí o cara sentou aí onde você tá, ele olhou, eu olhei para ele olhou, aí eu fiz assim, ele fez também, aí eu fiz assim, ele também, eu disse, mas será que ele é mudo, né? Aí eu fiz, eu posso começar? Ele disse, o senhor que diz a hora que eu começo. Aí eu disse, você vai apresentar? Ele fez, não, na verdade assim, eu vim para um processo seletivo aqui de recepção, eles mandaram sentar aqui para lhe ouvir. Afinal, eu era o cara lá do Nordeste que levei um negócio que não existia. Entendi. Diga aí. Aí eu disse, beleza, eu já tô aqui, virei o computador para ele, mostrei, ele disse, rapaz, isso é muito bom, viu? Mas infelizmente não sei nem se eu vou ser contratado. Diga aí, olha o tamanho do desafio que tem. Aí ali eu tinha a opção de sentar e chorar, né? Claro. Mas não, beleza, fiz a apresentação pro cara e fui embora pro hotel, de voltar no dia sequente, né? Não tinha essa facilidade de mudança de voo, nada disso. Quando eu cheguei no hotel, já tinha um aviso na recepção do hotel, né? Só o pessoal de X empresa ligou e eles vão mudar você para um hotel melhor, né? Vão remarcar suas passagens, eles querem ouvir você amanhã novamente. Oxe, mudou o negócio, né? Oi. Beleza. Pouco tempo depois, chegou um motorista lá, eu entrei no carro, tratamento excelente, né? Fui para esse outro hotel. Eu pulei uma parte. Quando eu saí dessa reunião, eu deixei uma amostra com várias cidades e o nome, e-mail e telefone do povo. Né? Eu deixei uma amostra lá. Não sabia eu que ele pegou essa amostra e mandou pro time de vendas dele. Testa aí. E teve uma venda de 86% naquele dia. Tá?
Eu sabia que os dados eram O quentes. índice de conversão era Altíssimo. muito alto, porque hoje em dia, principalmente, muito bacana, porque esse programa foi enriquecedor, realmente foi o primeiro, foi um programa de nervosismo, eu estava nervoso. Para você que não saiba, realmente eu nunca tive na TV, nunca apresentei um programa, nunca dei entrevista, e quando eu fui convidado pela TV Futuro, realmente foi um projeto novo, inovador, algo bacana e que eu aceitei fazer, espero que você tenha gostado. Então esse programa foi de estreia, então é claro que é um programa de aprendizado. Depois desse programa, é algo que eu quero até contar para você, a gente teve, coincidentemente, na data de estreia, nós tivemos o Fórum Negócios. Eu não sei se você lembra, é um evento que ocorre aqui em Natal com certa frequência e que traz grandes empresários, empreendedores, coach, pessoas realmente do mercado financeiro, de forma geral, para poder fazer um empreendimento, fazer realmente um projeto, fazer realmente palestras e tudo mais. E eu tive a honra de participar em loco. E então eu chamei realmente uma equipe para poder me acompanhar nesse período, a gente filmou, gravou, e eu fiz um trabalho de imprensa. Eu nunca tinha feito algo nesse sentido, nunca tinha feito um trabalho dessa forma, então eu tive lá um crachazinho de imprensa, visitei e entrei por vários locais dentro do Teatro Riachuelo, que era o local onde estava acontecendo esse evento. Então eu entrevistei pessoas no meio do corredor, em áreas locais, perto de banheiro, perto de extintor, porque era onde dava. Então isso é interessante também, que foi um aprendizado, porque eu pude ver na pele como as pessoas que trabalham nessa hora realmente acabam sendo ou prejudicadas em alguns momentos também, como até beneficiadas por grandes momentos. E nesse evento eu tive a honra de entrevistar várias pessoas bacanas que eu sempre via na internet, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar próximo. E aí eu consegui entrevistar, por exemplo, o João Kepler, que é um dos maiores investidores do Brasil, como também a Esther Jablonski, que, para você que não sabe, era aquela apresentadora do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu assistia todo domingo. E aí eu tive a honra de participar, realmente de trocar um papo com ela. Então fica aqui para você curtir um trechinho do que foi. Requer tempo, atenção e tudo mais. Algo que a gente tem hoje em dia ainda, principalmente em interiores, em cidades menores, são aqueles comerciantes ainda mais raiz, aqueles comerciantes que ainda não entraram na internet, na parte digital. Qual é a dica que você dá para aquele comerciante que está precisando, principalmente nesse momento difícil de pandemia, a gente está nessa transição toda, qual é a sugestão que você dá para quem, cara, dá para mim, dá para eu aplicar no meu negócio? Qual é a dica que você pode dar para ele? Olha, eu digo assim, se o seu negócio não está aqui dentro, você não tem um negócio. Você é a sua chance de você continuar, mas João, mas eu tenho uma padaria, uma farmácia, não é para estar aqui dentro. A sua padaria, sua farmácia, sua loja continua valendo. Ela continua lá. Você tem que reduzir custo. Você tem que levar parte desse serviço para o WhatsApp, parte desse serviço para o Instagram, parte da sua promoção, da sua divulgação, da sua venda para ferramentas online. E o seu atendimento também, atender por e-mail, atender por WhatsApp, porque se não é... Todo mundo está usando as ferramentas, por que você não vai usar? Se você não usa, meu cliente não compra assim, compra, acredite, compra. Então você pode perder mercado para o teu vizinho. Que grande sonho. Eu conversei com ele durante a entrevista. Muito bacana. É logicamente que eu queria colocar todo mundo que participou por aí, teve muita gente boa também que eu pude entrevistar, mas eu peguei só esse trecho porque demonstra tudo aquilo que a gente diz aqui. Essa ideia de você empreender, de você inovar, de você utilizar o que está à sua disposição para poder melhorar. Então ninguém melhor do que João Kepler para poder falar sobre isso. E logo em seguida veio aquela questão, poxa, e agora? Eu tenho que fechar a agenda, eu tenho que ficar pensando nas pessoas que eu vou convidar, eu tenho que pensar realmente nos assuntos e tudo mais. E aí eu tive a oportunidade de entrevistar Felipe Bezerra, que é um dos maiores arquitetos aqui de Natal, realmente ele é potiguar de coração, potiguar de sangue também, e ele é respeitadíssimo em todo o cenário, até internacional, na sua profissão. Então eu tive a honra de convidá-lo, de bater um papo, ele contou a sua história, da história da sua mãe, do seu pai, da criação, dos primeiros projetos dele. Então realmente foi uma honra, porque foi o start realmente inicial. A gente teve a estreia, teve um evento muito grande para poder fazer a cobertura, e depois a questão padrão de toda semana tem alguém bacana. Então vamos curtir esse trechinho aí também. Resolveu fazer uma matéria sobre os nordestinos e colocou na capa o título, A Capital do Nordeste. Isso, São Paulo achou aí? como a capital do Nordeste. Achou? E Pronto, essa aí é. As redes sociais polemizaram demais, porque nordestinos achando ruim que a capital do Nordeste Cada um tem a sua, tem a né? sua, Natal, mas na verdade ele estava elogiando, porque São Paulo é construída por nordestinos. Exato. E ele fez uma matéria aí que eu e André aparecemos aí, foi feita foto até lá na loja. Temos um conterrâneo aqui do lado direito, que é do Café Três Corações, Isso, né? Que são lá da Tromba do Elefante, lá de São Miguel do Oeste, uma empresa gigante no Brasil hoje. Temos a Renata França, que é essa morena que está ao meu lado, que ela tem um spa lá até na Gabriel também, que ela desenvolveu um método de massagem que
Inovador. inovador, que todo lugar do mundo ela vai dar cursos e é altamente... Fez algo diferente e está sendo recompensado por isso. A outra moça tem um restaurante e o menino Sabe é o que ator é? do filme Bacurau. Então, eles fizeram essa capa e a gente ficou muito honrado. A gente tinha aberto a loja em novembro, isso foi em janeiro, assim, Pouco desse tempo ano depois. agora. Então, publicação, propaganda. Assim, foi muito gratificante, foi uma honra para a gente ter tido assim, a oportunidade de sair na revista Veja. Quem não sonhou, eu nunca sonhei, aliás, sair numa publicação tão importante na vida, né? Então, foi muito legal assim, a gente Não, ter sido reconhecido. Eu li a reportagem e confesso que achei muito mimimi das pessoas que estavam comentando É isso. comum, hoje em dia, com o advento da internet, todo mundo dá a sua opinião. É juiz, Eu quer ser respeito. tudo. É, Eram críticas bobas sobre quem manda, quem é o capital de quem, o quem. Então, assim, eu acho isso tremenda bobagem. Eu acho que o importante é saber que E agora tem um cara que foi sensacional para mim, porque ele teve, digamos assim, certas experiências que aconteceram com ele em conjunto comigo, que eu fiz questão também de convidá-lo. Então, Giovanni Batista é uma pessoa que eu tenho amizade há muito tempo. A gente estudou juntos no colégio, nos separamos em função da vida normal, ele, né, ele se tornou militar e tudo mais. E aí, de uns tempos para cá, em torno de 1, 2 anos para cá, a gente se aproximou, começou a fazer conteúdo juntos, a gente fez a nossa primeira live. Eu fiz a minha primeira live no Instagram, depois que comecei a produzir conteúdo com ele. Então, claro, eu fiz questão de trazê-lo para cá, mas não só por isso, porque ele é um baita de um profissional. Hoje, ele é especialista em TAF, que é aquele teste de aptidão física voltado para os concursos. Então, atenção, concurseiros de plantão, se porventura você não assistiu esse programa, vale muito a pena que você reveja. Então, foi um programa enriquecedor. A gente falou sobre os TAFs, sobre atividade física, sobre a importância da atividade física com os idosos. Então, vários outros assuntos foram abordados aqui. Então, vamos curtir mais um trechinho. O médico, ele fala muito também essa parte do exercício e tal, e eu vi o quanto é importante alguém que trabalha na área, que atua no corpo humano, entender os processos como você fala. Então, assim, você acha que isso aí, você ter se especializado nessa forma, realmente foi uma mudança de patamar para você ter um conhecimento biológico do que acontece no corpo humano e passar para as pessoas? Com certeza, velho. Com certeza. O profissional que ele não se especializa, ele tá fadado ao fracasso, né? O cara que busca ser a média, ele nunca vai estar na excelência. Então, eu penso o seguinte, o profissional de educação física, ele tem que ser um camarada que ele sabe falar de tudo, não com profundidade, uma profundidade absurda, né? Até porque tem, como você falou, né? Tem coisas que médico vai falar, coisa que fisioterapeuta vai falar, mas ele tem que ter uma noção, porque muitas das vezes ele é a ponte que vai ligar um indivíduo que tem um determinado problema para esse outro profissional. Então, ele precisa entender isso aí. Eu chamo isso aí de abordagem multidisciplinar, né? Então, chega um indivíduo para treinar com você, cara, começa a ver que ele tem uma certa resistência para emagrecer e tudo mais. Será que não era o caso de você passar no endócrino, cara, no nutrólogo, para averiguar isso aqui, no nutricionista, né? Aí tem uma lesão e não melhora, ele não melhora daquela lesão. A gente fala, cara, procura um fisioterapeuta, procura um médico ortopedista, né? Hoje você consegue fazer essa... E eu faço das minhas palavras as palavras dele. Você, enquanto profissional, tem que se especializar. Não adianta você querer ser medíocre, querer ser a média. Você pode até querer ser, mas que você não vai realmente conseguir uma alta performance pensando e agindo desse jeito. E claro, pegando esse gancho, eu quis trazer no primeiro programa de 2022, ou seja, desse ano, uma dupla muito bacana que eu já fui cliente e eles também já foram meus clientes em outro cenário, que foi Jeff e Rafael. Eles fazem realmente, eles compõem uma empresa que é voltada por marketing digital atual e que também tem muita raiz com relação ao marketing tradicional, porque não é só aquele de hacks, de estratégia simples, não. Ele se preocupa também com o marketing raiz, aquele marketing de conteúdo, que é o que a gente aborda tanto por aqui. Então eles trouxeram vários cenários, tecnologias, aprendizados sobre redes sociais, sobre as tecnologias atuais, sobre o futuro que vem pela frente e muito mais. Então ficou um programa sensacional e vale a pena você conferir. Oportunidades que vão passar na frente da tua porta todos os dias, de segunda a segunda, das 9, 10 da manhã às 9, 10 da noite. São 12 horas de fluxo intenso. E aí, qual é o seu desafio como lojista? Você tem que ter uma vitrine, uma marca, uma exposição, ofertas atraente o suficiente para ter a maior taxa de conversão de pessoas que passam na frente da sua loja para pessoas que entram dentro. Dentro, você vai ter que ter uma equipe de venda que tenha a melhor taxa de conversão possível para fazer com que essas pessoas comprem um mix de produto que traga o maior ticket médio possível. E depois você ainda vai ter que fazer uma ação de marketing para ter recorrência em cima desse cliente, para ele poder se pagar e custear toda essa sua loja.
Qual é a diferença disso para um e-commerce? A diferença é que, em vez de você pagar o aluguel para o shopping, você tem que ter uma verba de mídia. A verba de mídia é quem vai dar exposição para você através de anúncios patrocinados e outras A ferramentas. quantidade de pessoas que passa na frente isso da que eu ia sua falar, loja é exatamente. justamente a quantidade de É o que dinheiro você que você tá injeta ali. trazendo Exato. para passar de frente da sua loja, né? E a verba de mídia não é o suficiente, porque você tem que levar para a pessoa certa para o local certo dentro do seu site, e o seu site ele tem que oferecer ofertas, produtos e uma experiência impecável, primeiramente mobile e depois desktop, para convencer aquela pessoa a comprar. E provavelmente ela não vai comprar de primeira de você, porque assim como alguém entra numa loja, dá uma primeira olhada, não é a primeira olhada que você compra o produto, você precisa de alguém para convencer, e no online você precisa fazer a pessoa voltar várias vezes no seu site até comprar. Então o primeiro clique, ele não vai gerar venda. O segundo, talvez, o terceiro, um pouco mais de chance. Lá pelo quinto, sexto, 10º clique, interação com aquela pessoa, ela vai criar coragem de botar o produto no carrinho e fechar o pedido. Ou então ela vai botar no carrinho e esperar você mandar um e-mail com cupom de desconto. E aí aquele exemplo que você trouxe, né? Aquele desconto final. Quando ficam me seguindo nas redes sociais, tudo mais, justamente isso. Então a inteligência ele já sabe os dados eles já trazem isso aí, né? Ele já sabe que a galera tá vindo aqui no meu anúncio e não tá comprando de primeira. Então eu preciso convencê-lo que aquele produto é o produto certo para ele. Então quantas vezes você não foi numa Netshoes da vida, olhou um tênis, olhei, gostei e tal, mas vou pesquisar mais. Aí vem aquele tênis trazendo, mas eu tenho, esse tênis tem um amortecimento melhor, beleza, mais um, tô com uma promoção exclusiva para você. Então toda essa régua de comunicação ela já é prevista, não é por O acaso. que eu acho incrível também, isso aconteceu comigo ontem, cara. Ontem eu tô O que você estava comprando? uma chuteira. Eu jogo bola e tal. Tava procurando uma chuteira. Entrei na Centauro e na Netshoes. Cara, eu saí, entrei no Instagram. O primeiro patrocinado... Instantâneo. Primeiro patrocinado foi de uma loja dessas de outlet, que traz de fora, né? Que traz de, sei lá, Taiwan, de onde é. Foi um dos primeiros. Aí, como é que é feita, tipo, essa informação? Aí eu vou te mostrar a sacanagem disso tudo, certo? Tá que tem tempo ainda para Primeiro ponto, quando você entra num site, existe um cookie, que é um carimbo online, invisível, que ele te marca. Ele marca tudo que você fizer dentro do site, e é importante você ter um site. O site é um ambiente seu, que você manda, são suas regras. Então, quando você entra lá, eles te marcam, eles sabem o tamanho, eles sabem qual é a tua conta, onde você mora, o cartão de crédito é Visa, Master, o que você comprou anteriormente, tem todas as informações ali dentro. Você não precisa digitar isso. Isso vem através de cookies ou pela API de integração do site com a plataforma de anúncio. Quando você sai lá de dentro, essas grandes empresas elas não fazem nem isso na mão. Elas usam outras empresas que são especialistas em cada etapa. Provavelmente, se você inspecionar o link que você clicou, ele vai ser um link da Critel. A Critel é uma empresa francesa que ela é especializada em remarketing. Remarketing é o processo de trazer de volta as pessoas que estão na jornada de compra. E então, ela você tem viu o anúncio, não comprou, então o remarketing vai entregando aquilo que eu falei agora, vai entregando outros argumentos até que você feche a compra. E por que comprar com a Critel e não diretamente com o Facebook, com o Google, né? Porque você paga mais caro, mas compra através dele. Porque na Critel eles vão estar integrados não só com o Google, como o Facebook e outras plataformas. Ele vai levar esse conhecimento desse produto, desse usuário, e ele vai ter um algoritmo que ele diz quanto de mídia dá para investir no usuário para trazer ele para a conversão. Porque ele vai saber que, por exemplo, rapaz, se eu for vender esse produto aqui e for oferecer para Rafael, eu vou ter que oferecer tantas vezes para ele comprar, e quando com o Jeff pode ser um pouquinho menos, porque ele está mais sedento a comprar do que Rafael. Então, otimização de verba de mídia. E a gente está falando de verbas que são realmente gigantescas. São verbas que estão gastando milhões ao dia, trazendo gente e gerando venda. Sem contar que a gente consegue também estabelecer número de aparições por pessoa. Então, se eu já mostrei o mesmo anúncio para você 10 vezes e você mesmo assim não comprou, você vai estar gastando a grana que não vou mostrar mais, porque senão eu vou ser chato pro cara. Então depende muito do produto, qual é o produto. Tem produto que você tem que mostrar 50 vezes até o cara comprar. Então a periodicidade disso também você consegue regular. Eu quero que todo dia apareça para ele. Eu quero que a cada
E esse programa foi interessante porque é o seguinte, nós tivemos problemas técnicos. Vitor, como assim? Sim, todo mundo tem problemas técnicos. A gente, se você percebeu, eu tô com esse microfone de lapela, Rafael, que é o outro entrevistado também, e Jeff estava com o microfone, porque no dia da gravação o microfone de lapela estava quebrado e a gente não conseguiu consertar a tempo a ponto de a gente conseguir gravar os três. Então, isso mostra que problemas acontecem. Então, isso é interessante também, por isso que eu gosto de abordar para você entender que problemas acontecem também aqui, em qualquer cenário e tudo mais. Então, foi um programa bacana também, foi o primeiro de 2022, eu estava fazendo de bermuda, na época de verão e tudo mais, então foi um programa sensacional. E pegando esse gancho de algo mais descontraído, de algo animado, a gente teve a gravação com o Júnior Gruvador. É um cara sensacional, bacana, divertidíssimo, alto astral, como ele mesmo fala. E a gente se conheceu lá no Fórum Negócio, que eu falei anteriormente, no qual ele participou lá. A gente teve uma entrevista, bateu um papo, se trocou o telefone, se seguiu no Instagram. E eu comecei a falar com ele. Fiz, cara, eu preciso trazer você lá no programa pra gente poder tirar um som, contar a sua história, realmente e bater um papo. E foi um programa enriquecedor. Para você que não o conhece, ele é um baixista, músico, que ele se tornou muito conhecido no Brasil por ter participado do Rock in Rio ao lado de Jack Black, que é um ator muito conhecido, mas que também é dono de uma música, é dono de uma banda sensacional que participou do Rock in Rio. Viu um vídeo dele dançando e tocando forró, mas no ritmo, dançando um rock, né, uma música de rock, mas no ritmo de forró, e ele ficou encantado e quis trazê-lo para o Rock in Rio. E aí realmente ele ganhou o Brasil inteiro, participou de vários programas, podcasts e tudo mais, sendo que também contou a história difícil de vida dele, no qual ele não consegue realmente engrenar na carreira porque ele tem muita barreira, muitas dificuldades, o ramo realmente da música é um ramo muito difícil, então ele contou tudo isso aí também. E fora disso, é um cara extremamente alto astral e fez a gente dançar. Eu levantei do lado aqui, comecei a dançar junto com ele, ele trouxe o baixo, tocou aqui também e foi sensacional. Vamos curtir. Fala galera, tô achando que você tá percebendo que a vinheta hoje tá diferente. Temos um convidado fantástico, sensacional, gruvado, que vai trazer muito alto astral. Estamos aqui com a música internacional na versão forró que fez muito sucesso. Estamos aqui com o Júnior Gruvador. Vai, vai! Pra você que viu, eu levantei aqui, comecei a dançar, comecei a fazer curtição também. Ele começou realmente a dançar em frente à TV, então foi um programa muito divertido. Então também foi um aprendizado pra mim, porque eu tive que sair daquela zona de conforto que era convidar uma pessoa, ficar sentado e tudo mais. Então eu tive que ficar em pé enquanto ele tocava, eu tive que render, falar alguma coisa do programa, falar de patrocinador, então foi algo bem bacana. E como eu disse, de aprendizado. Para você que acompanha aqui sabe que eu não sou uma pessoa da TV, eu tive que me adaptar a isso também. Então foi sensacional, ele gostou bastante e é o que importa. Eu espero que todo mundo tenha gostado, porque a repercussão foi muito boa também. E nesse programa em seguida, esse programa que eu realmente selecionei, foi um programa que foi, digamos assim, um mérito meu. Por quê? Porque eu trouxe uma pessoa que é sensacional, muito bacana, muito conhecida aqui em Natal, mas que odeia dar entrevista, participar de programa, coisas nesse sentido. Que foi Chicão, lá da Sérgios. Eu acho que você sabe, ali perto do Mídia tem uma loja de sapatos que é muito conhecida aqui em Natal e ele é o dono. Sendo que ele contou a sua história desde quando ele era estoquista, quando ele começou a vender sapatos, quando ele começou realmente a crescer realmente na profissão, e contou também da parte difícil que foi a perda do filho dele, realmente há um tempo atrás. Então isso eu particularmente não sabia, então descobri realmente no programa, ele se emocionou, nos emocionou, todo mundo que estava aqui acompanhando ficou emocionado também. Foi um programa que durou mais de 1 hora, a gente acabou não conseguindo nem finalizar o programa porque ele estava contando a sua história lá no finalzinho, então a gente não tinha nem como terminar esse programa de forma antecipada. Então foi um programa muito bom, enriquecedor, emocionante e claro que nos ensinou bastante. Então vale a pena curtir esse trechinho também que ficou muito bom. Entendi, cara. Tá dizendo nada demais, não é? Não tem nada demais. Mas hoje eu tenho uma vida mais confortável, que eu poderia dar essa vida mais confortável para ele e para minhas filhas, né, que eu dou, entendeu? Então, demorei a chegar nesse nível, igual eu falo para o pessoal. Se você desistir, como os que desistiram na minha época, hoje me vê nessa situação, os caras vão lá bater palma para mim, me dão, fala, cara, o cara conseguiu, o Chicão conseguiu, ele acreditou no negócio e hoje está aí, como proprietário da loja. Não é questão do proprietário, esqueça, eu já falei, esqueça esse rótulo, proprietário, você sempre... Aquele vendedor que você vê lá, eu sento no chão, eu limpo o sapato do meu cliente, eu lavo o banheiro da minha loja, eu varro, eu limpo as prateleiras igual as meninas, não tem esse negócio lá, não tem esse... Mas hoje eu tenho a vida mais confortável, isso sim, mas rótulo de proprietário, de empresário, de coisa, eu não quero carregar não, juro. E é isso. Cara, teve esse... Cara, seguinte,
Mas não é Me fácil. desculpa, fiquei até um pouco sem palavras, porque confesso que não imaginava isso tudo. É. Mais uma vez, eu vejo o quanto você é um cara foda. Você é um cara vencedor na vida. Fiquei encantado em saber sua história. Peço até perdão se você não quisesse falar sobre isso. Não, porque não tem eu fiquei problema não, encantado. não Que tem, bom, cara, não tem, que bom, não. porque eu vejo... Eu- Que bom, cara. A Acho gente que... tenta ajudar as pessoas, que Isso, eu não via meu filho como que eu posso dizer, depressivo, Nossa. né? A palavra muito forte, depressivo. O Lucas não Entendi. era depressivo, ele não tinha depressão. Entender. Ele só teve a coragem de fazer o que Às vezes a pessoa pensa É na hora, e não executa. entendeu? Aconteceu na hora, entendeu? Então isso aí me fortaleceu demais. Ter mais cuidado com as minhas filhas, ter mais cuidado com as filhas dos outros. Às vezes eu vejo um negocinho assim, falo, amigo, se falar, você tem que ter cuidado. Então, às vezes, até eu, como eu passei 3 anos fazendo terapia, né? Uhum. Eu fiquei louco, meu irmão. Imagina. Você é doido? Meu primo, de repente aconteceu, meu filho. Cara, eu confesso que eu fiquei até um pouco emocionado quando eu lembrei, porque como eu disse, eu não sabia, então ele teve um problema grave, realmente é algo que acho que todo pai nunca deve passar por isso, mas ele passou, realmente ele cresceu, ele aprendeu, ele foi realmente para psicólogo, ele acompanhou, ele teve realmente uma força de vontade muito grande para poder entender aquele momento da vida dele e continuar amando a todos, continuar amando a si próprio, que eu acho que é realmente é o grande sentido da nossa vida. E claro, tomando realmente continuidade do que a gente vem passando por aqui, eu sempre gosto de trazer que pessoas importantes, pessoas bacanas, pessoas que nos vão realmente ensinar alguma coisa, elas precisam estar aqui presentes. E teve outra pessoa que para mim foi uma conquista gigantesca, que foi trazer Danilo Cavalcante. Eu não sei se você sabe, até porque ele não é daqui de Natal, ele é de Recife. Então isso também foi realmente uma conquista minha, porque eu o conheci no Instagram, realmente ele é muito grande, ele tem em torno de 220 mil seguidores, ele já é muito influente também nisso, e ele é um historiador que já foi professor de história e que ele produz conteúdo na internet muito denso, com muito conteúdo, realmente com muito zelo, e ele tem um viés político de direita, que acaba sendo um pouco, digamos assim, contrário do que a gente vê realmente de maior costume nesse campo de atividade. Então ele acaba sendo muito, digamos assim, impactado, as pessoas batem muito nele por esse tipo de opinião, por esse tipo realmente de posicionamento. Então ele é muito enfático nisso, sendo que ele traz muito conteúdo. Então foi um programa que para mim merecia até de 3 horas para lá, porque tinha muita coisa para falar. E para mim foi uma honra trazê-lo aqui, como eu disse, foi um cara extremamente simpático. Ele veio de Recife para cá sem cobrar um tostão. Veio, pegou seu carro, veio para cá, a gente almoçou no Camarões, veio para cá e foi um programa sensacional. Então vale muito a pena que você realmente o siga, caso você goste, e claro, também acompanhe esse trechinho que ficou sensacional. Então vamos lá. Não falo muito até aqui, mas aí eu vou aproveitar a sua presença. Recentemente a gente teve a presença de Lula, já que a gente falou agora de Collor, falou aí nesse embate com Lula, e eu lembro que você fez alguns comentários sobre a participação de Lula no Podpah. Como eu disse, o Podpah é um dos maiores podcasts da internet, realmente é muito bom, trazem diversos convidados, e um deles foi o Lula nessa época, e causou um alvoroço gigantesco, né? Um recorde em termos de audiência e tudo mais. Não vou nem entrar nessa esfera aqui, vou transmitir para você. Naquele programa, naquele episódio, eu lembro que você comentou no Instagram que ele comentou muitas frases que foram distorcidas, falou mentiras, alguma coisa. Você acha que a gente está agora no cenário pré-eleição, né? Então você vê que agora ele, infelizmente ou não, né, o STF conseguiu realmente fazer com que ele ele tivesse a sua liberdade, fosse agora politicamente elegível, ele pode se eleger, e ele está agora disputando nas campanhas, na candidatura, e nas pesquisas está até ganhando. Como é que você vê essa ideia de massa votante que tem hoje em dia com a internet e com o discurso dele lá pelas mentiras que foram ditas, já que você disse isso? O brasileiro ele sofre de um mal, diria que é uma amnésia histórica, né? A gente tem sempre memória curta para fatos. Se a gente olhar o imaginário, por exemplo, monárquico, em certo nível ele foi abolido do nosso país. As pessoas sempre atrelam a monarquia como algo ruim, como algo absolutista, algo autoritário. E, na mesma medida, elas sempre usam termos monárquicos para se referirem a coisas boas. O rei do futebol, né? Elas falam sempre, utilizam símbolos monárquicos para falar sobre coisas boas. Se uma população que menospreza um regime de governo, que no imaginário daquilo ali foi ruim, mas ainda assim usa seus símbolos ou parte deles como coisas boas, parece que isso cria um paradoxo ou uma contradição. Como é que você consegue equilibrar isso? Mas o que é que isso tem a ver com essa amnésia histórica? Acontece que o nosso país, a história do nosso país, ela é sempre passada através de sucessivas amnésias. Quando há o recorte do Império para a República, há uma amnésia. Quando há o recorte daquela República da Espada, depois para a República do Café com Leite, há uma outra amnésia. Da República do Café com Leite, quando tem a Revolução, o golpe de Vargas dos anos 30, há outra amnésia.
Estado Novo, outra amnésia em 37. Já que tudo é muito rápido, tudo é muito fugaz, por que a política não ia refletir isso? Então, a gente vai crescer numa era, né, numa geração em que sempre vai haver um embate sobre o que foi o governo Lula. Foi um governo bom? Não foi? Tirou o pobre da miséria? Não tirou? E assim por diante. Quem viveu, quem se esforçou, sabe de quem foi o mérito de ter conseguido, conseguiu. Quem esperou que foi... Quem esperava, né, que fosse uma benesse do Estado também vai acreditar que há um mérito do governo em cima disso. E hoje o que nos resta é juntar os retalhos do que foi passado e tentar entender o que aconteceu. O problema é que aí, mais uma vez, os símbolos eles vão nos cooptar, tanto para o bem como para o mal. A gente está diante de um político que está largamente comprovado que cometeu crimes e que agora está aí com plena liberdade, gozando de plena liberdade para poder se candidatar à presidência. Existe um elemento retórico naquilo que o Lula faz que é envolvente. E, mais uma vez, eu não preciso ser um lulista para admitir isso. E não só envolvente, como tem um certo saudosismo. Porque ele evoca símbolos. É colocar a carne na mesa do brasileiro novamente. É fazer com que o brasileiro, mais uma vez, possa se reunir para o churrasco com a família no domingo. Isso evoca na nossa mente elementos bons. Quem quer estar com a família, né? Então, ele utiliza esse elemento retórico, utiliza de um espaço que, pelo menos em tese, é plural, aberto a um público, só que é um público jovem. E um público que vai se deixar influenciar por aquela comunicação daquele ambiente. Uma vez que ele se adapta desses símbolos, daquela retórica e do ambiente adequado, ele tem um elemento ali ideal, o contexto ideal, para fazer com que as pessoas comprem aquelas ideias que ele colocou. Sem questionar se aquilo que ele fala é verídico ou não. Tem uma hora que ele fala lá que a ser de direita, o direita quer o mal pro pobre. Pelo amor de Deus. O cara nunca ouviu falar em Adam Smith, não. Ele nunca ouviu falar em Mises, nunca ouviu falar em Hayek, nunca ouviu falar em Milton Friedman. Milton Friedman que defendia o assistencialismo do Estado. Isso. Só que não da forma com que querem pregar hoje. Vai falar não é só doar, ele fala da questão de geração de riqueza, troca voluntária, exatamente. Emprego, muita coisa. Exatamente. Não é fácil ter esses posicionamentos, realmente falar com tanta propriedade, mas é por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque são de pessoas assim, de coragem, que vale a pena a gente poder escutar e dar atenção. E outra pessoa de coragem, coincidentemente, aí pegando também esse gancho, eu trouxe uma mulher empreendedora, nata, aqui de Natal, que realmente ela cresceu numa profissão que numa profissão que acaba sendo até meio que deixada de lado por achar realmente que é algo simples e na verdade não é. Ela criou um salão de beleza, começou realmente a criar, ela se especializou em penteados e tudo mais, e ela teve a honra de fazer realmente um salão de beleza no qual Anitta teve a honra de estar lá presente para poder se arrumar para o Carnatal. Ah, Vitor, mas que besteira, tal. Não, gente, isso é muito sério, porque é uma forma de você ter um reconhecimento muito grande do seu trabalho. E algo que me chamou muita atenção nesse programa com a Marina Portela foi que ela contou tanto o seu crescimento. Eu comecei na sala da minha casa, com minha mãe, ajudando algumas amigas, fazendo penteado de algumas pessoas, e alugou um cantinho, começou a empreender, mas ela teve uma sacada empreendedora muito grande, que foi quando ela resolveu dar todo o mérito para a sua colaboradora, que fez de fato o penteado dela naquele momento. Então, ela jogou os holofotes para a sua colaboradora. Isso eu achei um sentimento muito grande dela, porque ela poderia trazer para si, afinal, o salão era dela, né? As atenções seriam dela. E não, ela direcionou isso para essa pessoa, ela fez festa, comemorou, e porque foi um evento que ficou extremamente sigiloso, ninguém de Natal poderia saber até o momento de Anitta pisar no Carnatal. Então, essa tensão realmente foi muito grande, e ela contou tudo aqui também que ficou sensacional, então vale a pena você também conferir. Todo o salão pediu licença aos clientes, olha gente, eu preciso roubar um pouquinho as profissionais e tal, botou as meninas lá na sala da noiva lá atrás, né, e disse, ó gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Aí na cabeça delas era o quê? Marina tá grávida, eu não sei por quê. aí ninguém sabia, nem desconfiava. Foi e contou. A nossa amiga Fabi está fazendo cabelo da Anitta. Elas não aguentaram, soltaram foguetão. Menino, uma alegria só. Choraram, desabaram a chorar. E quando terminou tudo, eu peguei Fabi, liguei o som do carro assim bem alto. Parei lá na frente do salão. Elas desceram, aí choraram, agarraram, bateram pau. Foi muito bonito. Muito mesmo. Legal, porque assim, eu acho que esse é um reconhecimento, né? Com acho certeza. Não, porque assim, para vocês que trabalham com beleza, né, acho que o ápice é você fazer realmente a maquiagem de alguém muito importante. E quem vai ser mais importante do que a Anitta? Eu disse, você foi pro... Agora
Pra vir mais do que isso vai ser difícil. Exato. Então, assim, é um reconhecimento. Pô, tá vendo? É possível. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem um pouco de preconceito também. Porque é do Nordeste, a Anitta de fora, não sei o que, mas tá aqui. Foi uma pessoa do local que fez a produção mesmo. dela. Ela ficou super satisfeita, postou, vi que ela postou também, Uhum. repostou e tudo mais. Então, há esse reconhecimento também. Agora, eu vou lhe elogiar no sentido da questão da intervenção sua como empreendedora. Por que eu digo isso? Porque se você não tivesse tido esse feeling, de sentir, rapaz, isso aqui pode ser uma coisa grande, e você trazer para si essa responsabilidade e começar a tocar devagarzinho, porque ela estava tão nervosa, às vezes ela não poderia nem saber lidar com aquela situação, ela poderia acabar, infelizmente, perdendo a oportunidade por não saber lidar, e você com seu profissionalismo foi lá, não, assim, resolveu. Você conseguiu fazer com que o negócio acontecesse. A gente riu bastante, foi aqui várias risadas, porque ela contou tudo isso, esses bastidores, e eu virei fã, realmente, desse tipo de atividade, que foi algo sensacional. Outro cara que eu sou fã, realmente já fui cliente, ele já teve no nosso escritório também, que é um cara que eu particularmente admiro bastante, foi Abílio. Abílio, ele é dono da PG Prime, realmente uma concessionária aqui de Natal, de veículos Prime, mas que ele contou a sua história, ele contou de como surgiu, como é que realmente ele começou na carreira, onde ele enxergou as possibilidades, e inclusive ele falou muita coisa do futuro. Você já sabia que é possível você alugar cavalos de potência no seu veículo? Ah, Vitor, alguns veículos, claro, são veículos que são mais tecnológicos, mas veja aí, você pode alugar cavalos de potência para que o seu veículo ele fique mais potente durante um tempo e depois ele possa retomar a sua quantidade padrão que você tinha. Então veja como isso é inovador, como o futuro realmente está presente. Falou sobre carros elétricos, sobre Tesla, sobre os futuros das montadoras e muito mais. Então para mim foi uma honra, porque ele é presidente da Associação dos Vendedores da Audi, né, que é uma marca alemã famosíssima e que está aqui em Natal também. Então veja que é um cara internacional. Então teve sim aqui presente, realmente conversou com a gente, bateu papo, contou a sua história, então foi realmente algo muito bacana. Então vale muito a pena você assistir. O automóvel passou a ser um meio. Ele não é o fim. O fim, né? Ele é um meio de chegar a você. Então, assim, você só estaria conectado à plataforma da BMW se você tiver o carro. Mas no fim das contas, o que ele quer é se relacionar, a BMW vai querer no futuro é se relacionar com você. Seja, vou dar um spoiler aqui, seja para lhe vender um sanduíche, seja para lhe vender porque hoje em dia um acesso de uma plataforma de streaming, então assim, exatamente. São várias Por quê? Porque possibilidades. O bem tecnológico mais caro que existe chama-se dados. E isso, então, e aí você conecta, tá por trás de tudo. Exatamente, você tem esse banco de dados, você vai entendendo o perfil de consumo do seu cliente. Então, pô, se ele comprou tal veículo, pô, qual vai ser o seguro que ele tem? Aí já vê o seguro. Rapaz, e atendimento. E aí você vai uma gama de coisas que você sem pode dúvida. atingir. Né? E não é por isso que a Tesla, nos Estados Unidos, eles têm a maior rede de pontos de recarga, que muita gente acha que ele dá aquilo de graça. Na verdade, cada carga daquela você tem que se cadastrar, você tem que formar os seus dados. E assim, eles têm poder, se você analisar a Tesla pelo lucro de cada veículo, ele não vale nem 20% do que a empresa está precificada. Isso, Ela está precificada, tanto que ela é precificada a níveis de startups. Uhum. Ela não é precificada a nível de montadora. Isso. Porque montadora no passado era muito assim, eu vou fabricar o carro mais potente, que consuma menos, que polua menos, seja mais rápido, mais seguro, mais isso. Né? Hoje mudou o drive dos caras. Eles estão querendo ter tudo isso, só que de uma forma que o consumidor possa ter outros serviços, outras alternativas através do carro. Exatamente. Esse aqui é o grande... Isso. Cara, se deixasse, eu assisti esse programa todinho de novo, que foi, pra mim, sensacional. Foi um aprendizado. Teve muita coisa que eu não sabia, teve coisa que eu dei uma pesquisada para poder saber antes do programa. Acho que pra você que acompanha aqui sabe que eu não tenho nada. Eu tô aqui com o telefone aqui para poder me orientar nisso agora, mas na gravação em si, com os convidados, eu não fico com nenhum pergunta pré-pronta ou realmente um roteiro, não. Eu tento deixar ser o mais fluido, o mais natural, o mais flow possível. E claro, quando eu tive o interesse de fazer esse programa, eu tinha que chamar um cara, que foi Alan Lidésia. Para você que não sabe, eu até disse aqui no dia da gravação com ele que ele foi o nosso piloto. Vitor, como assim piloto? Todo programa de TV, antes dele ser lançado oficialmente, ele tem que passar por uma espécie de um teste. Saber se as câmeras estão funcionando, como é que vai ser o layout, a disposição de câmeras, de TV, de mesa, cenário. Ou seja, você fazer uma espécie de um teste para que as pessoas que fazem a TV avaliem se realmente faz sentido colocar esse programa no ar. Existem vários programas que ficaram só no piloto
Existem programas que saíram do piloto e foram lá, como é o nosso. Então, ele foi o nosso piloto, foi a pessoa que a gente testou tudo, montagem de cenário, ar-condicionado, tudo. Então, fiz questão tanto de convidá-lo, como também de que ele participasse de um programa inteiro. Então, a gente falou sobre o mercado financeiro, sobre o mercado de crédito, sobre Pix, sobre fintechs, empresas que estão evoluindo, empresas que realmente precisam ficar mais atentas desse mercado. Então, realmente foi um programa enriquecedor. Muita gente gostou, porque nós somos meio que parecidos, a gente fala bastante, gesticula, então foi um programa que não teve tempo nem de respirar. Foi pay-pum o tempo todo, então foi bacana demais. Então vale a pena também você conferir, porque foi um aprendizado também. E se porventura você não tiver assistido, assista no YouTube, que você consegue ver todo de cabo a rabo, porque você consegue entender melhor. Quando você olha 18%, a média é 18%, alguns bancos chegam até 27%. Da receita dos bancos são tarifas bancárias. Pensa que loucura. Então, quando o Pix veio, ele começou a revolucionar isso. E matou completamente o Teridoc. E o Open Banking ele é feito de etapas. As primeiras etapas ela está acontecendo agora, a gente está vivendo a terceira etapa. Ainda vão acontecer várias outras etapas. Alan, vamos falar de algumas coisas que vão acontecer no futuro? Cara, já está rodando, tá? Mas não está rodando de forma definitiva. PixSac. Pix-troco, né? Pix-troco. PixSac, você vai imagina um cara do interior, que tem uma cidade de 5 mil habitantes. Ele vai no mercadinho da cidade dele e vai dizer, eu quero R$100. O cara vai dizer, beleza, faça um Pix pra cá, R$100, pronto, e ele recebe uma comissão do banco. Tá entendendo? Pix garantido. Cara, Pix garantido vai ser outra revolução que ninguém imagina. O Pix garantido vai ser... Não vou falar isso não, mas ela vai ser um grande concorrente, porque eu acho que não vai matar o Teridoc da forma que o Teridoc foi assassinado. Pelo Pix. Isso. Mas o Pix garantido vai ser um grande concorrente do cartão de crédito. Certo? Porque, na verdade, você vai ter um limite de Pix para fazer. Então, você vai ter um limite, sei lá, da mesma forma que você tem um limite de cartão de crédito, você vai ter um limite de Pix para fazer, que você vai pagar a fatura do Pix no final do mês. Entendi. Então, pô, tá entendendo? Agora aí vai entrar numa esfera de cartão de crédito que entra aquela questão da fidelidade, cashback, sala VIP, milha... Que esse mundo também é um mundo muito interessante, não é todo mundo que sabe, muita gente já passa a saber, muita gente está ganhando dinheiro com esse mercado. Sim. Bacana demais, não é? Eu gosto bastante desse assunto. Você que me segue por aqui, que me acompanha, sabe que eu trabalho no mercado financeiro, que eu produzo conteúdo, que eu geralmente falo sobre educação financeira. Então isso para mim era um carro-chefe. Tanto que teve um programa até que a gente trouxe um assessor de investimentos para poder falar sobre isso. E eu disse a ele, cara, se deixar a gente passa aqui 2 horas falando. Mas é assim mesmo. Outro programa que chamou muita atenção foi o seguinte. Quando o pessoal me convidou para poder fazer o programa, eu pensei em quê? Cara, eu vou pensar em determinados assuntos e vou ver quem são as pessoas que eu posso convidar para poder falar esse assunto, ou mesmo que ela possa contar a sua história. E eu queria trazer uma sexóloga. Fiz, poxa, cara, vale a pena, é um assunto bacana, interessante, vale a pena a gente abordar. O mercado realmente de sex shop cresceu bastante durante a pandemia, então, poxa, tem muito a ver do que a gente fala por aqui. E aí eu trouxe EB Belli, que é uma sexóloga, psicóloga, realmente ela faz terapia de casais, e a gente falou justamente sobre isso, sobre relacionamento, sobre a importância do diálogo entre os casais, de tabus que precisam ser quebrados, da importância da sexualidade, da importância da conversa entre pais e filhos nessa fase de adolescência, a criança ela começa a se descobrir lá com 15, 16, 17 anos, porque essa ausência, se porventura eu tiver uma ausência realmente de diálogo, ela tem uma chance muito maior de fazer besteira. Então, tudo isso a gente falou por aqui também, então vale muito a pena você conferir. Falamos de pedofilia, falamos sobre pornografia, sobre assuntos sérios e que vale a pena você assistir sim, não teve nenhum tipo de desleixo. A gente falou aqui com muita propriedade, com muita seriedade, porque sim, é um assunto que merece respeito, então vale a pena. Então foi um programa leve, mas também de muito conteúdo. Confere lá. Putz, 6 meses depois eu tava maluco em casa, triste. Por quê? Porque eu não tava gerando valor, eu não tava conseguindo fazer diferença na vida das pessoas, eu não tava conseguindo transformar algo, pegar algo do zero e transformar em algo, ter uma ideia, gerar. Isso tava me deixando depressivo, maluco dentro de casa. E eu falei, cara, eu preciso empreender. Por isso que eu tenho certeza que eu vou continuar empreendendo pelo resto da minha vida. Porque não tem outra alternativa. Eu não vou ser feliz se eu não conseguir gerar valor para as pessoas. É porque você foi já a terceira tentativa, a terceira coisa, né? Você fez natação, exato. Aquele sentimento voltou. Empreendeu de fato, exato. Sendo que você vendeu bem vendido, saiu e ficou... Saí e fiquei de novo. Aí ficou na casa. E aí você entra naquele ano sabático, que na verdade o ano sabático é um ano que você não sabe porra nenhuma do que você vai fazer. E dá um nome bonito para um nome que você está perdido.
E eu fiz, e agora, cara? E em seguida eu tive a honra de chamar aqui para esse programa, que foi o que eu pensava desde quando eu tinha antes do início da gente começar esse projeto, a gente pensando nas pessoas que iriam trazer, eu fiz, cara, eu preciso chamar meu pai. Eu acho que ele é um cara bacana, é um cara com uma história de vida sensacional. E engraçado que eu já pensava, cara, eu vou fazer um programa especial de Dia dos Pais e vou convidá-lo. E foi desse jeito. A gente conseguiu fazer uma gravação aqui, que ele é uma pessoa que viaja bastante, a trabalho principalmente. E a gente conseguiu fechar a data para que a gente coincidisse com a data de gravação, ser a data realmente da semana do Dia dos Pais. E foi um programa sensacional. Eu acho que eu confesso que eu acho que foi o programa de maior repercussão em termos de contato entre as pessoas, porque foi um programa muito bonito, do ponto de vista, você tem pai e filho, eu tive a honra de convidá-lo para cá, de trazer a sua história, que foi até curto, realmente 1 hora foi curto para tudo que ele tinha para falar. Então, uma pessoa que veio de baixo, que passou por muitas dificuldades, e hoje ele é muito bem sucedido graças ao trabalho e um empreendedorismo de raiz, aquele empreendedorismo de você colocar sua pele em risco, de você pensar, de você utilizar a sua inteligência ao seu favor, e também, claro, um programa muito emocionante. No final, claro, a gente se emocionou, realmente teve essa questão toda aí, esse peso muito grande, porque pai e filho, por mais que tenha um sentimento de amor muito envolvido, tem também outros sentimentos que estão realmente em relação. Então tudo isso se aflorou por aqui, fez realmente uma emoção muito grande. Então vale a pena você curtir esse trecho também. Me abriu os olhos para outras empresas também que não estavam aqui. Foi quando eu enxerguei, a gente estava passando aqui numa fase que era uma fase de muito crescimento do mercado imobiliário de prédios. Natal. Isso era o quê? 2000? Aí era o seguinte, aí... Porque a gente teve aquele boom em Ponta Negra, né? Foi, 2014. 2004 o mercado começou a dar uma guinada. 2004 começou a dar uma guinada e aí foi indo. 2008, 2010 estava assim, sabe? Mas todo mundo fazendo a mesma coisa. Ou seja, eu inclusive estou falando porque eu tenho um conhecimento que fiz permutas, algumas permutas loucas que o pessoal fez, que eu sabia que não ia dar certo, ou seja, fazendo uma reserva de mercado, algumas construtoras fazendo permutas altas e sem a capacidade física e estrutural até de construir tudo ao mesmo tempo. Só para poder explicar para o pessoal, então você enxergou que as construtoras estavam comprando os terrenos para poder construírem os prédios e pagarem o terreno com o que seria construído e ela não teria caixa para poder suportar a construção. Exatamente. Era uma reserva de mercado que estava sendo feita, ela não pagava em dinheiro, fazia ali uma permuta por troca de unidade no próprio local, ou unidades prontas em outro local, mas fazia aquela reserva de mercado. Ou seja, a gente enxergava que não tinha esse mercado todo em Natal. Isso é tipo uma bolha, então. É uma bolha, porque se estavam vindo todas as grandes imobiliárias, das grandes construtoras do sul, sudeste para Natal, ia ter uma oferta muito grande. Essa oferta muito grande não ia ter demanda. Porém, a expansão das empresas, ou seja, o consumo ele iria permanecer, como permanece até hoje. Eu enxerguei uma oportunidade. Então comecei a me especializar nesse segmento. Você ainda adolescente, seu irmão pequeno, mas já trabalhava conosco e tal. A gente também começou a fazer o quê? Loteamento junto, né? Então fizemos alguns em Pernambuco, fizemos aqui e criou uma carteira de administração. Quando a gente começou a fazer loteamento, também não tinha essa enxurrada de loteamento que tinha aqui. Muita gente iniciando o loteamento e deixando pela metade, não terminava ali a obra e tal. A gente sempre fez para fazer bem feito. Isso. Tivemos alguns excelentes sócios para entrar conosco em alguns negócios e assim o negócio fluiu naturalmente. Lembrando sempre que o nosso principal negócio não era esse loteamento, construir casa, nada disso. Sempre foi a expansão dessas empresas. Aí retomando aqui lá atrás para você entender, bem, o que é que eu enxerguei? Eu enxerguei que teria os outros estados para visitar. Aí foi quando eu parti, eu vi o crescimento dos outros estados, a Paraíba, o Ceará, o Pernambuco, um crescimento muito sólido, com planejamento e nosso estado aqui ficando para trás. Eu também enxerguei isso. Então, o que é que eu fiz? Passei a fazer um levantamento. E aí fui a São Paulo, aí vem aquela história de sorte, eu sempre digo isso. Fiz uma apresentação lá, que a gente chamou as 50 maiores. As 50 maiores do Nordeste. Esse foi o título da apresentação. E chegando lá, empresa de varejo e de alimentos, eu chegando lá, eu
mostrei para eles que a gente tinha um grande potencial no Nordeste. Aí veja bem, 2010 eu estou falando, 2012, 2 anos, 2022, 12 anos. 12 anos depois, temos hoje algumas inauguradas recentemente e temos aí em obras 5 que estão em obras para inaugurar ainda este ano. Então veja bem, dessas conta aí os 50... anos. Quanto 12 tempo? anos. Olha aí. 12 anos. Então, assim, não é por acaso. A gente precisa ter. Eu sempre digo, essa frase você conhece bem, que eu digo a você e a seu irmão. A gente tem que ter a paciência do chinês e a persistência do comunista. Então, assim, tem que plantar a semente, ir trabalhando, alimentando as informações, atualizando a concorrência. E a última convidada, realmente a última pessoa que esteve aqui presente foi a Thaís Aires, que é uma delegada, que hoje ela está afastada dessa função porque ela é presidente da ADEPOL, né, que é a Associação dos Delegados de Polícia. Então foi um programa enriquecedor, porque não tinha trazido ainda alguém desse setor. Tinha até trazido o instrutor Pires, que é um cara que fala sobre armamento, sobre tiros esportivos, sobre tiros de defesa, sobre a forma de você lidar com o armamento hoje. Mas ela foi um programa também muito bacana, que foi um programa de conteúdo. A gente contou um pouco da história dela também, mas contou a diferença de polícia militar para a polícia civil, a polícia federal, a questão da investigação, a importância das tecnologias atuais frente às investigações, o quanto os bandidos, quanto as pessoas realmente criminosas estão também se evoluindo com crimes eletrônicos, crimes que através de celulares e muito mais. Então foi um programa enriquecedor, bacana e que vale a pena você assistir também. Dele de denunciar, de coletar mais provas e tal, e o juiz não fizer a parte dele de proferir uma sentença rapidamente, ou firme, ou não tiver esse contato, você está entendendo que aí o objetivo final é o quê? É que quem cometeu um crime seja punido, Claro. para que ele não volte a cometer crime ou que fique isolado do seio da sociedade por um determinado tempo. Então, se você não tem todos esses atores funcionando, em algum momento a engrenagem vai parar de funcionar e vai gerar o quê? Impunidade. Como a gente vê, infelizmente, Acontece habeas corpus, muito. né? Então, assim, esse sentimento de um trabalho em vão é muito comum também do policial, né? Você tem aquele trabalho gigantesco de conseguir prender alguém e aí o juiz vai e relaxa uma prisão, alguma coisa assim, não é? Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado de não culpar o juiz. Tá. Por quê? A lei também. Né? Isso. Boa. É muito mais por aí. Porque eu falo muito isso. Às vezes a gente, na atividade policial, a gente quer fazer uma prisão, quer... E a gente fica ali, ó. E é por isso Empancado, assim, e vocês também sabe? têm que ter muito. O bom de você também ter um conhecimento realmente da legislação é porque senão você pode fazer por água abaixo tudo o que você construiu por conta de algo que você não fez, não é? Isso, eu falo muito isso, que policial ele não é um justiceiro. Boa. Ele não é um justiceiro. Infelizmente a gente acaba vendo muita injustiça, isso é uma coisa até que desestimula. Entendi. Mas ele é, acima de tudo, um operador da lei. Se a lei está errada, se a lei está certa. Eu brinco muito que é uma luta desleal. Por quê? Porque enquanto policial ele tem que cumprir 1 zilhão de regras, que se ele descumprir é como você fala, aquele trabalho todinho lá na frente pode vir a ser anulado, enfim. Enquanto a gente tem que cumprir 1 zilhão de regras, os bandidos eles não têm regra nenhuma. A vida deles é exatamente descumprir as regras da sociedade. E é uma luta meio desigual às vezes. Contra eles e contra, querendo ou não, contra o legislativo, muitas vezes, por encontrar realmente formas de nem proteger totalmente e acabar abrindo brechas. É complicado, às vezes você já aconteceu comigo, o cara já tinha sido preso uma vez por homicídio, ele já tinha sido preso 2 vezes por porte ilegal de arma, e aí eu estava investigando um homicídio e, na minha opinião, estavam ali todos os elementos suficientes para que ele fosse condenado. Então é isso. Eu acho que eu consegui sim fazer um apanhado. Poderia trazer muito mais gente que trouxe, poderia realmente trazer vários trechos, mas eu quis fazer esse bate-bola para poder passar a minha impressão para você, para que você saiba que aconteceu coisas naturais. Eu já gravei aqui doente, meio adoentado, já gravei aqui estressado com o trabalho, já fiquei triste porque algum convidado teve que desmarcar de última hora, a gente teve que trazer outra pessoa. Então, assim, problemas acontecem em todos os locais, mas a grande vantagem de fazer algo bem feito é que você se sente orgulhoso.
Eu acho que orgulho é um adjetivo que a gente traz para cá, que eu me sinto sim orgulhoso de ter feito tudo isso aqui. Quero fazer, claro, o agradecimento especial à TV Futuro por ter me dado esse espaço, em especial a Ana Carla por ter me convidado, por ter sido a primeira pessoa que chegou para mim e mandou mensagem: Vitor, tudo bem? A gente está pensando em fazer um programa aqui na TV, o que é que você acha? E quando eu recebi esse convite, eu fiquei sim com o pé atrás, porque, poxa, eu nunca fiz nada a respeito, eu faço conteúdo no Instagram, mas nem se compara em fazer realmente algo aqui na TV. Então, eu queria, claro, estender esse agradecimento a todo mundo que participa disso. Então, você, Marcos, estamos junto aqui, meu amigo, que fica sempre aqui com as câmeras, a gente bate bola para poder ver como é que vai ser a disposição das câmeras. Fabiano, lá de dentro, que é um cara que faz a edição, faz realmente a questão do acompanhamento, que a gente sempre informa a respeito. Eu passo também a questão das agendas, de como vai ser o cenário. Claro, Ana Carla, que foi essa diretora bacana, que me trouxe para cá, que teve essa ideia, que me trouxe realmente para estar presente aqui. Carlos Santos, que foi realmente o diretor, que realmente é a pessoa que manda e que acreditou na gente. A gente conversou algumas vezes e ele pôde ver que seria um programa interessante. Então, claro, tem que fazer esse agradecimento. Eu não posso, claro, de deixar de agradecer aos patrocinadores. Eu sempre enfatizo aqui que para patrocinar alguma coisa não tem só o ponto de vista financeiro. Tem um ponto de vista também de você acreditar. Eu sempre enfatizo aqui que comprar alguma coisa acontece algo que eu sempre enfatizo, que é a chamada troca voluntária. Nenhum patrocinador daqui foi obrigado a fazer isso. E é por isso que eu tenho, claro, que agradecer imensamente por cada um deles que estiveram aqui conosco para poder realmente participar desse projeto e acreditar. Então eu vou falar aqui um a um, mesmo que não estejam mais vigentes, né, seus contratos e tudo mais, mas, claro, enfatizar a importância. Então, a Biostratos, que esteve aqui com a gente desde o início, realmente está aqui, foi a nossa patrocinadora master. Então, Dona Vânia, Manel, realmente seu Zé Maria, todo mundo que faz parte, muito obrigado pela atenção com os presentinhos, com os kits para cada pessoa, para cada convidado que veio aqui. Então fica aqui o meu agradecimento. Claro, o grupo JM, né, José Maria e o filho dele, que estiveram aqui presentes também depois. Realmente, o grupo Marechal Steakhouse, o restaurante Marechal. Home, Sushi Home, que foi realmente um sushi junto realmente com uma pizzaria fantástica. Em atenção ao meu amigo Mário, por ter acreditado nesse projeto aqui também. E, claro, não posso esquecer da Wise, vinculada ao BTG. Alô, meu amigo, o Josenia Júnior, que também participou aqui com a gente, porque foi uma grande empresa que eu sou fã e que esteve presente aqui com a gente também. Então, todos esses patrocinadores estiveram com a gente e acreditaram realmente nesse projeto. Então, claro, eu tenho que fazer aqui o meu agradecimento. E não vou... E, claro, eu queria me emocionar, mas não vou. Eu vou fazer um agradecimento especial a uma pessoa que todo programa, ela manda uma mensagem quando o programa termina. E eu tenho que falar aqui para não ter perigo de esquecer o nome dela. O nome dela é Lourdes Cruz. Então, atenção, senhora Lourdes, fica aqui o meu agradecimento a você. Eu acho que nenhuma pessoa assistiu todos os programas como você. Então, você é uma pessoa que eu não conheço, você vê, né, assiste o programa e toda vez depois do programa, manda realmente uma mensagem no Instagram dizendo que gostou, dando a sua consideração. Então, fica aqui um agradecimento a você. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. A atenção de todos. Muito obrigado por todas as atenções, o que a gente fez aqui. Me perdoem por algum erro, por algum equívoco. Eu acho que a gente está aqui para isso. Então, vamos fazer esse programa cada vez. Então, vamos acreditar nos projetos das pessoas. Realmente é algo novo, é algo bacana. E eu acho que fica aqui um agradecimento a você, telespectador, você que realmente que interagiu com a gente, que falou no Instagram, seguiu no YouTube. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Estamos aqui disponíveis e qualquer coisa podem entrar em contato comigo no Instagram para que a gente possa se falar melhor, trocar bola a respeito disso, tá bom? Então, beijão. Tchau, tchau. Até mais. Realmente Cast. Oferecimento